atores que foram cortados do filme, preparação insana do fade e a maquiagem do Barão, porquê as cenas em preto e branco, local no set que era mal assombrado. Nesse vídeo vamos comentar 20 curiosidades sobre o filme Duna Parte 2. Então, ó, vamos nessa! You are not prepared for what is to come. Fala pessoal, eu sou o Pedro e a primeira coisa que eu quero comentar aqui nesse vídeo é que Duna Parte 2 teve um orçamento de 190 milhões de dólares. Esse é um valor muito alto, né, quase 200 milhões, mas considerando que há certos filmes que custaram muito mais do que isso, o que o Denis Villeneuve e a sua equipe fizeram aqui foi mais do que surpreendente. O livro Duna sempre foi pensado pelo Denis Villeneuve para ser adaptado para os cinemas em duas partes, para ser um mega filme de quase 6 horas que foi dividido em duas partes como vimos, e essas duas partes foram gravadas em dois momentos diferentes. O Denis Villeneuve comentou em entrevista que isso acabou sendo algo positivo, porque entre a parte 1 e a parte 2, ele pôde descansar, pensar melhor, reorganizar as ideias e realizar um trabalho ainda melhor quando voltou para o set. E eu acho que todos concordam que Duna 2 é melhor do que Duna 1. E uma coisa legal é que o Denis Villeneuve comentou em entrevista que quando ele era criança, ele desenhava junto com seu melhor amigo alguns storyboards de Duna, imaginando e sonhando em um dia fazer o filme, adaptando esse livro que ele tanto gosta. E agora ele pode dizer que realizou o seu sonho. Não totalmente, porque ainda falta Duna Parte 3. Para ambos os filmes, o Denis Villeneuve contou com 12 ajudantes essenciais que merecem todo o crédito. O primeiro é o Greig Fraser, o diretor de fotografia, o responsável que fez essas cenas lindas. Cada segundo é um wallpaper diferente no cinema. O Greg já tinha trabalhado antes em The Batman e em Resistência, e o próprio Denis Villeneuve fez questão de dar os devidos créditos para o seu trabalho. E segundo, mas não menos importante, o Hans Zimmer, que eu considero o melhor compositor da atualidade. Cara, esse ano eu vou dar um jeito de ver o show dele ao vivo, vocês vão ver. O Hans Zimmer compôs a trilha de Duna Parte 1, que é excelente, mas a trilha de Duna Parte 2, cara, eu achei até melhor. Eu escrevi esse vídeo ouvindo a trilha várias vezes, a música da Arena Harkonnen e a música final do Lisan Al-Gaib. Nossa, com certeza ele será indicado ao Oscar de 2025 e vai ganhar, e ainda já disse estar compondo a trilha para Duna Parte 3. Duna Parte 2 é um mega filme, mega em tudo, em escala, elenco e em duração, tendo mais de 2 horas e 40. Ainda assim, houveram algumas cenas que foram cortadas do filme, porém, o próprio Denis Villeneuve contou que nunca veremos elas. Ele comentou que quando mata uma cena na sala de edição, a cena não existe mais, que é doloroso, mas ele acredita que não pode voltar atrás e criar tipo um Frankenstein, que o que está morto e que o filme prevalece. Ou seja, não teremos versões estendidas de Duna Parte 1 ou Duna Parte 2. Assim, ele tá certo, se a cena foi cortada, porque foi cortada por um motivo, que ele viu a cena e não achou que cabia na versão final. Mas acaba sendo uma pena, porque tiveram dois atores que foram cortados da Parte 2. O primeiro foi o Stephen Henderson, que aparecia no primeiro filme e voltaria aqui para o segundo, e também o Tim Blake Nelson, que seria aqui em Duna Parte 2, o Conde Fenring, que não apareceu na Parte 1. Ambos foram cortados da versão final, ou seja, não veremos mais as suas cenas. Mas eles, pelo menos, foram creditados com um agradecimento especial no final do filme. Assim como no primeiro filme, a gente ouve vários diálogos na língua dos Fremen, mas se vocês repararem, às vezes os Fremen falam alguma coisa que não tem uma tradução exata, que não aparece na legenda, pelo menos não apareceu pra mim. E o próprio Denis Villeneuve disse que isso foi proposital, porque nem tudo que os Fremen fala tem uma tradução direta. E ele até dá um exemplo. A Shani diz, você está louco, mas a maneira como essa frase é dita na língua dos Fremen é tipo, você está bebendo areia. O que pra eles, pros Fremen, é uma loucura, sabe? Na verdade, que para todo mundo é uma loucura. Além disso, a língua dos Fremen é chamada Shakobotska, eu acho que eu falei certo, o que seria equivalente à língua árabe aqui no nosso mundo. Mas para os filmes, a equipe misturou palavras árabes com francês, com grego, romani e eslavo, até incluindo algumas passagens em hebraico e do sânscrito. Quando eu estava pesquisando curiosidades, ouvindo a trilha do Hans Zimmer para fazer aqui esse vídeo, eu percebi algumas coisas interessantes. Por exemplo, a Léa Seydoux e o Dave Bautista
Bautista, que estão aqui no filme, já também estiveram em 007 contra Spectre. O Javier Bardem e o Christopher Walken já foram vilões do 007 em filmes separados. E o Timothée Chalamet e a Florence Pugh já tinham trabalhado juntos em Adoráveis Mulheres. Tem até uma curiosidade bem curiosa sobre eles que eu vou comentar daqui a pouco. Uma adição para esse elenco estrelado é o Austin Butler como Fade. A atuação excelente, ele manda muito bem. Não achei nível Heath Ledger como Coringa, como tem gente falando, mas ainda assim um baita trabalho. E vale a pena dizer que ele não fez nenhum teste para ser o Fade. O Barry Keoghan e o Bill Skarsgård até chegaram a ser considerados, mas após um café com Austin Butler, o Denis Villeneuve ofereceu o papel para ele e ele aceitou. Nesse filme, o Fade é careca, ele assumiu a bola de cristal, mas o Austin Butler não raspou a cabeça para o filme. Ele usou, na verdade, uma maquiagem para emular uma cabeça raspada, o que é normal em Hollywood. E assim, sejamos sinceros, nem dá pra perceber que a maquiagem desse filme é muito bem feita. Se você vê algumas entrevistas do Austin Butler, de 2024 mesmo, dá pra ver que ele ainda carrega um pouco do Elvis consigo. Ele fala, mas com sotaque do Elvis. Só que, para ser o Fade aqui em Duna Parte 2, ele fez questão de mudar o seu tom de voz. Nesse filme, ele tem uma voz mais fina, mais de psicopata, e ele comentou que se inspirou muito na voz do Barão para criar a voz do Fade, que o Fade cresceu se inspirando muito no Barão, na brutalidade, na violência, absorvendo as características intimidadoras do Barão, trabalhando com uma equipe de especialistas em dialeto para encontrar o tom de voz perfeito, como vimos lá no filme. May thy knife chip and shatter. Além disso, além de careca e psicopata, o Fade do Austin Butler está com um shape absurdo. Assim que acabar os 30 dias do projeto Good Brigger, que eu tô comentando lá no Instagram, eu quero ficar assim, vocês vão ver. Mas ficar assim, meus amigos, não foi nada fácil. O Austin Butler ficou mais ou menos 4 a 5 meses treinando as cenas de combate para fazer a cena da arena e também a luta final com o Timothée Chalamet, indo na academia, fazendo dieta. Foi uma preparação física intensa e, ao todo, ele ganhou 25 quilos de músculo só para o filme. Ele também comentou que para ser o Fade, ele não quis repetir o que ele fez com Elvis, que foi basicamente virar o Elvis por alguns anos, sabe? Aqui pro Fade não, ele adotou uma abordagem diferente para conseguir encarnar o personagem. Mas eu vou comentar mais sobre isso no vídeo de curiosidade só sobre o Austin Butler, que deve sair ou terça ou quarta-feira aqui no Good Nerd. Então, se você tá curtindo esse vídeo, cara, deixa um like e um joinha que me ajuda demais. E se você é novo aqui no Good Nerd, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra você não perder esse e os próximos vídeos de Duna que vão sair ao longo da semana. Ainda sobre o Fade, no filme de 84, lá do David Lynch, ele foi interpretado pelo Sting, que foi convidado para aparecer aqui no filme, mas acabou recusando. Mas pelo menos, o Sting foi na premiere do filme, e o Austin Butler até contou que conheceu o Sting, tem essa foto dos dois juntos, e o Sting até ofereceu a sunga que ele usou no filme de 84. Ele ofereceu de presente, caso o Austin Butler quisesse. Como eu disse, o Austin se inspirou muito no Barão do Stellan Skarsgård para criar o seu Fade. O Barão, que tem aquele visual sinistro, ele é grandão, gordão, às vezes quando tá voando de roupa parece um balão, e o Stellan sofreu bastante para conseguir colocar toda essa maquiagem. Ele recusou usar CGI, ele queria que o visual do Barão fosse real e fosse marcante, para toda vez que o Barão fosse mencionado ao longo do filme, na hora todo mundo pensasse naquele visual que é sinistro. Então, para isso, ele ficava cerca de 8 horas por dia na cadeira de maquiagem só para colocar tudo, e depois das gravações de mais 2 horas só para retirar toda a maquiagem. Nesse meu tempo, entre colocar a maquiagem e tirar a maquiagem, ele não bebia nada e tomava comprimidos de Imodium para evitar ter vontade de ir ao banheiro. Mas convenhamos, valeu muito a pena. Uma das coisas mais legais do segundo filme é o planeta natal dos Harkonnen, o Jade Prime, eu acho que eu falei certo. Quando vimos o Fade lutando ali na arena, o filme inteiro ficou em preto e branco, e isso tem a ver com o sol do planeta. O sol de Jade Prime é um sol preto, não há luz visível, apenas luz infravermelha. Então por isso, quando os personagens vão para fora das cenas, para o ar livre, como por exemplo nessa cena da arena, a cena fica em preto e branco. O Greg Fraser comentou que, além dessa explicação dentro da história, ele fez isso, essas cenas em preto e branco, para representar a escuridão que permeia o planeta, usando o preto e o branco para enfatizar a plasticidade
capacidade da população, que é burocrática, que dita a regra, acabou e é isso, para mostrar como se a luz sugasse as cores do ambiente, refletindo na população, sabe? E detalhe, para emular o efeito infravermelho, o Gregory Fraser e o Denis Villeneuve gravaram essas cenas justamente com câmeras infravermelhas. No meio do filme, que é quando vemos tudo isso, também vimos mais da Irulan da Florence Pugh. Vale a pena comentar que, segundo o IMDb, esse papel inicialmente foi oferecido para Emma Roberts, que, por conflitos de agenda, acabou não conseguindo participar. Ainda bem. A Florence Pugh comentou que amou o primeiro filme, então quando Denis Villeneuve sentou para conversar com ela, para comentar das suas ideias para Duna Parte 2, ela já estava bem otimista, já, tô aqui quase topando, e o Denis Villeneuve a convenceu de fato, dizendo que, olha, aqui você vai ser mais pontual, vai aparecer pouco, mas se tiver a parte 3, minha amiga, você será uma das protagonistas. E ele tá certo, a Irulan vai ser tipo a Shane, sabe? A Shane no primeiro filme apareceu ali por 5 minutos e olhe lá, mas agora na parte 2, nem se fala, ela foi uma das protagonistas junto com o Timothée Chalamet. E a Florence Pugh vai ser a mesma coisa, apareceu pouco aqui, mas quando tiver a parte 3 que vai rolar, aí sim ela vai ter muito mais cenas e muito mais desenvolvimento. Ainda sobre a Florence Pugh, ela deu uma entrevista bem interessante, dizendo que o local em que ela gravou algumas cenas parecia estar mal assombrado. Seguinte, algumas cenas da Irulan foram gravadas na tumba de Brion, na Itália, onde fica o cemitério da família Brion. Ela disse que esse foi o seu primeiro dia no set, e que o local de fato parecia estar meio que mal assombrado, que lá há tantos âmbitos diferentes que te transportam completamente, e que graças a Deus ela não quebrou nada. Pra mim, uma das melhores cenas do filme foi aquela cena do Paul domando o verme de areia. Cara, eu vi essa cena na CXP e revendo ela no cinema, no XD lá no Cinemark, nossa, foi ainda melhor. Mas, ao mesmo tempo que essa foi uma das melhores cenas do filme, foi a cena mais difícil de ser gravada. O Denis Villeneuve comentou que pensar essa cena demorou semanas, mas executá-la aí foi o problema. Foram semanas de reflexão, desenvolvimento, pesquisa, teste, a equipe sofreu. Mas, mais uma vez, valeu muito a pena. Agora eu vou comentar 2 leves spoilers de Duna Parte 2, né? Nada uou estragou a minha experiência, mas caso você não tenha visto o filme e não queira saber nada sobre ele por enquanto, pule para esse minuto aqui, combinado? Bom, no final do filme, o Paul Atreides pede a Irulan em casamento, fazendo uma jogada política para facilitá-lo como imperador, como eu comentei com mais detalhes no vídeo de final explicado. E é curioso, porque esse é o segundo filme que o Timothée Chalamet pede a Florence Pugh em casamento, porque ele fez a mesma coisa lá em Adoráveis Mulheres. E no meio do filme temos uma cena rápida, literalmente piscou, perdeu, onde vimos a Anya Taylor-Joy como Alia Atreides, a irmã do Paul, que também será uma das protagonistas no terceiro filme. E o fato da Anya estar aqui no filme era para ser mantido em segredo até de fato o filme sair. O Denis Villeneuve comentou que ele mandou uma equipe separada para Namíbia para gravar a cena isolada da Anya Taylor-Joy. E era isso, sabe? Seria uma surpresa mesmo para quem fosse ao cinema, especialmente, né, ali no dia de estreia. Porém, isso acabou vazando. Vazou no Letterboxd, ali na parte do elenco, que ela estaria em Duna Parte 2. Aí depois, quando a Anya apareceu na premiere do filme, realmente não tinha mais como esconder. Lembra que eu disse no começo do vídeo que Duna Parte 2 custou 190 milhões? Então, no momento que eu tô gravando aqui esse vídeo e postando ele, ainda não saiu a bilheteria oficial do primeiro final de semana. Mas a expectativa é que o filme faça quase 200 milhões na semana de estreia, ou seja, faça mais do que o seu orçamento. Ainda não vai se pagar, mas pelo menos já ultrapassou o seu orçamento. Quanto à crítica, o filme é um dos mais elogiados dos últimos anos, isso é unânime, tá todo mundo adorando, mas além disso, o filme está batendo recorde de bilheteria. Por exemplo, esperava-se que o filme arrecadaria 10 milhões nas prévias de quinta-feira, porém, na verdade, fez 12 milhões, até mais do que Oppenheimer. As salas em IMAX 70mm estão tão cheias que tem até gente comprando ingresso para sessões às 3h15 da manhã. Mas vale a pena dizer que meio que até tendo uma comparação entre Duna Parte 2 e Oppenheimer, já que se Duna fosse lançado no ano passado, daria uma baita disputa interessante na temporada de premiações, o Nolan já viu Duna Parte 2 e adorou o filme. O Nolan disse que se Duna fosse um Star Wars, ele seria o Império Contra-Ataca, o melhor Star Wars até hoje e o filme favorito do Christopher Nolan. E convenhamos, não tem elogio melhor do que esse. Mas me conta aqui nos comentários, qual você mais gostou, Oppenheimer ou Duna Parte 2? Eu confesso que ainda não sei decidir. Talvez Oppenheimer, mas eu gostei mais do Duna, enfim.
é complicado, então comenta sua opinião aqui nos comentários. Mas Oppenheimer, cara, é um filmaço, 10/10, e aqui nesse vídeo, inclusive, eu comentei como Christopher Nolan recriou uma explosão de uma bomba atômica sem de fato explodir uma bomba atômica. Enquanto aqui eu comento curiosidades sobre o Christopher Nolan, e fazer um vídeo desses sobre o Denis Villeneuve seria bem interessante. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!